Atos 24, do verso 22 ao 27. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Vamos orar. Senhor, seja louvado o teu santo nome em toda a terra, aqui neste lugar em que estamos te adorando aqui, servindo ao Senhor. Abençoa, Pai, este momento da pregação. Que seja o Senhor mesmo a falar a voz de Cristo na palavra. Abençoa o teu povo, ó Deus, nos instrui, nos ensina a tua vontade. Também, ó Deus, nos exorta, nos dá entender mais sobre o teu evangelho, também experimentar e que o Senhor possa aplicá-lo às nossas vidas. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só há um Deus, Senhor sobre todos, um único Deus que tem a sua revelação nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, Deus que é trino, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e este único Deus tem governo absoluto sobre tudo. Inclusive, como o profeta Daniel afirmou, ele governa sobre as nações, sobre reis, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, ou seja, há uma soberania, há um senhorio do Senhor, inclusive sobre instituições que muitas vezes consideramos meramente humanas, como, por exemplo, o governo civil. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele explica inspiradamente, inspirado pelo Espírito de Deus, que a autoridade é ministro de Deus, serva de Deus para o teu bem. E Paulo também nos diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E por meio disso, então, desse argumento, ele nos ordena a sujeitar-nos, que o homem se sujeite às autoridades constituídas por Deus conforme a vontade do Senhor. Alguém pode questionar, mas não são apenas os crentes que servem a Deus? E de certo modo, sim, os crentes, a igreja, nós somos servos do Senhor, nós somos, por meio de Cristo e em Cristo, um povo sacerdotal, profetas, sacerdotes e reis, mas a Escritura revela que o Estado também é servo de Deus. A igreja serve a Deus, os ministros de Deus na igreja, e também a autoridade, o magistrado civil, cada um com diferentes atribuições, a igreja com suas atribuições na sua esfera e o Estado com as suas atribuições, ou seja, há vocações separadas, esferas de autoridade, mas cabe ao Estado também servir a Deus, cumprir seus deveres. Com isso, irmãos, nós argumentamos biblicamente que o governo, sim, é servo de Deus, serve a Deus, foi constituído para isso, para servir a Deus, tem como propósito glorificar a Deus,
e deveria agir assim. E de um modo que nós sabemos que Deus é soberano, acaba que o governo cumpre a vontade de Deus de um modo ou de outro, voluntariamente ou não. Nós sabemos que o governo serve a Deus, serve aos propósitos de Deus. Claro que quando não se submete voluntariamente à vontade revelada de Deus, acaba por cumprir a vontade que é o decreto de Deus, e de algum modo Deus é glorificado por meio também do magistrado. Durante toda essa exposição de Atos, nós temos acompanhado a relação de Paulo, apóstolo Paulo, com as autoridades. Nós temos acompanhado Paulo diante de tribunais, diante de autoridades. E com esse ponto de vista das Escrituras, nós podemos entender melhor, então, a relação de Paulo com as autoridades, como Paulo se submeteu a estes julgamentos, também as autoridades judaicas, o Sinédrio, diante de Félix. Mais na frente também estará diante do sucessor de Félix, Pórcio Festo, e mais na frente Paulo irá apelar para César. Então, de fato, nós veremos no nosso texto, e em toda a Escritura isso é evidente, que o Senhor soberanamente governa sobre esta instituição, o magistrado civil, e cumpre a sua vontade. Então é isso que nós temos acompanhado aqui na exposição do livro de Atos. Nós já vimos no capítulo 24, no começo, o julgamento de Paulo diante de Félix, quando Ananias veio e trouxe um advogado chamado Tértulo, um bajulador. Paulo foi acusado falsamente. Paulo reconhece, sim, que é o líder do que eles chamam seita dos nazarenos. Paulo recusa a acusação de ser profanador do templo ou inimigo dos judeus. Então nós já vimos toda a defesa de Paulo, e agora Paulo está encarcerado. E dos versos 22 a 27, que é a nossa sessão, nós veremos então que Félix e Drusila, sua esposa, procurarão ouvir Paulo a respeito da fé em Jesus. E mais adiante, no capítulo 25, novamente, Paulo irá apresentar sua defesa diante de Festo. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema o prejuízo eterno de postergar as coisas espirituais. O prejuízo eterno de postergar as coisas espirituais. E, em primeiro lugar, nós veremos que Félix posterga a causa de Paulo. Isso está do verso 22 ao versículo 23. Veja o texto que Lucas registra. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então há um procrastinar, um adiar, um evitar de resolver o caso de Paulo. E então o texto nos diz, Lucas nos diz que Félix, ele tinha conhecimento sobre o caminho. E aqui, irmãos, nós estamos diante de um tribunal civil, mas como argumentamos, tudo está diante de Deus, o Estado é servo de Deus. Nesse sentido, todas as coisas têm uma implicação espiritual, e muito mais isto que tem a ver com o Evangelho, com estas coisas acerca do caminho. E segundo o nosso texto, nós veremos também mais à frente, isso é dito, por questões políticas, então Félix adiava o julgamento de Paulo. Aqui, nesse verso 22 e 23, o argumento é esperar o comandante Lísias. Então, ele desejava se inteirar mais, por meio do comandante Lísias, sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, o Senhor, meus irmãos, ele governa sobre o magistrado. Mas, como vemos aqui em nosso texto, há uma responsabilidade humana. O magistrado age com responsabilidade, toma decisões. Muitas dessas decisões, como vemos na Escritura e na prática, nas notícias,
muitas dessas decisões vão contra a vontade revelada de Deus, a sua lei. O Estado, muitas vezes, pode ser, como nos nossos dias, um Estado que não crê em Deus, um Estado que não reconhece a lei de Deus, mas o fato, irmãos, é que muitas vezes o Estado, de um modo ou de outro, ele vai contra a vontade revelada de Deus, o seu padrão na Escritura. E isso, irmãos, não anula a soberania de Deus, que o Senhor usa esse Estado para cumprir o seu propósito. O Senhor é Senhor de César. César está debaixo da autoridade de Cristo. Todos os governos estão debaixo da autoridade de Cristo. E por isso Paulo, então, exorta os crentes, na carta aos Romanos, a dar a César o que é de César. Então, mesmo esse Estado romano que crucificou a Jesus, mesmo esse Estado romano que persegue os apóstolos, sim, os apóstolos, a igreja é ordenado a honrar essas autoridades, como Paulo diz lá, como lemos também em Romanos 13. Nós, então, precisamos crer na Escritura, não andar por vistas, reconhecer que, sim, há politicagem, decisões que são tomadas por razões carnais, mundanas, e que o Senhor reina absoluto em meio a esta providência. Nós devemos, irmãos, reconhecer que Jesus reina, que Jesus governa. E sabemos também, ao mesmo tempo, que Deus é soberano, que os homens são movidos por interesses particulares. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, este é o seu motivo, não por justiça, e por isso nós temos em nosso texto a causa de Paulo adiada. E claro que estes governos que agem assim terão que se arrepender quando agem de modo injusto, serão punidos, estão debaixo do juízo de Deus. E da nossa parte, a igreja, o povo de Deus, nós devemos então não murmurar contra a providência de Deus. O Senhor já sabia que os governos agiriam assim, de modo injusto. Tudo está no decreto do Senhor. Deus, de algum modo, fará estas coisas cooperarem para o nosso bem. E uma coisa também que o povo de Deus, a igreja, deve reconhecer, é que nós não temos resposta para tudo. Por que Deus permite, Deus é soberano e permite que o governo haja de maneira, de certa maneira ou de outra maneira? Nós não sabemos, nós não temos resposta para todos esses dilemas. O que nós sabemos é que o Senhor reina, que há um Deus soberano e que esse Deus governa sobre os magistrados e eles cumprem a vontade de Deus, Deus é glorificado e as suas decisões, de algum modo, irão cooperar para o bem dos eleitos de Deus. E isso ficará claro também com relação a Paulo. O fato de Félix postergar a causa de Paulo, isso será benéfico para Paulo. Paulo ficará em segurança, Paulo depois irá ser encaminhado para Roma. Então, Deus usou esta providência, esta decisão de adiar o julgamento de Paulo para um bom propósito, para o bem da igreja, para o bem da causa do Evangelho. Em segundo lugar, irmãos, nós temos no nosso texto, no verso 24 a 26, Félix tem tempo e oportunidade para ouvir o Evangelho. Então, do verso 24, veja, o texto diz: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Nesta providência, irmãos do Senhor, Deus então dá este tempo para Félix e sua esposa, que é judia, para que possam ouvir a pregação do Evangelho. Então, a procrastinação de Félix como juiz da causa de Paulo, da causa civil,
lhe deu oportunidade e tempo para ouvir o Evangelho. E o texto diz que Drusila era judia e algumas traduções enfatizam que houve influência e interesse dela em ouvir o apóstolo. Então, havia uma abertura, um interesse de ouvir o apóstolo Paulo. E no verso 25 diz que Paulo pregou sobre 3 temas confrontadores. Lucas registra que Paulo pregou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Veja, Félix é uma autoridade, alguém que vai exercer uma função de juiz, exercer justiça, mas Félix precisa ser confrontado com o padrão de Deus, com a justiça de Deus. E então nós vemos que Paulo expõe sobre a justiça. E então esse magistrado precisa ouvir do alto padrão de Deus, a justiça de Deus, que torna necessário e imprescindível o Evangelho. A lei de Deus, ela então mata o pecador, a lei de Deus confronta o pecador e tira toda a justiça própria, o esvazia de toda a justiça própria, e ele então é colocado numa posição em que precisa de Cristo e do Evangelho de Cristo. Esse casal, irmãos, também ele possuía problemas com o autogoverno, o domínio próprio. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, Deus nos criou com faculdades que refletem a imagem de Deus, criados para exercer governo, e o primeiro governo que o homem deve exercer, ou deveria, e era assim antes da queda, é o governo sobre si mesmo, sobre as suas faculdades intelectuais, emocionais, a sua vontade, suas decisões. E o pecado bagunçou tudo isso. E então este casal, ele possuía alguns problemas quanto a isso. Drusila já era a 3ª esposa de Félix. Félix era o 3º homem de sua vida e seu 2º marido. Essa Drusila era filha de Agripa, o Grande, que tem a sua morte relatada em Atos 12. E então essa mulher, depois de desfazer um noivado com um homem que não se converteu ao judaísmo, casou com um monarca inferior da Síria e Félix a encontrou casada. E então, fascinado pela sua beleza, a convenceu a deixar o seu marido e casar com ele. Então há adultério, há um casamento misto, porque a mulher era judia e Félix um gentil. E então há uma quebra de aliança de Drusila com Deus, porque era judia, e casou com um incircunciso. E então veja que, entre outros pecados, certamente há isto que podemos observar. Então Paulo discorre sobre o domínio próprio, e juntamente com a justiça, a lei de Deus, o domínio próprio, e veremos o juízo vindouro, isso atemorizou então o casal, a pregação do Evangelho, das doutrinas, as verdades de Deus. E então veja que Deus quis que eles ouvissem sobre estas verdades. Paulo também, irmãos, discorre sobre o juízo vindouro, e isso aterrorizou os ouvintes, e Lucas registra que eles ficaram amedrontados e disseram: por agora podes retirar-te, ele diz, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Meus irmãos, vejam a bondade de Deus em permitir, em enviar a pregação, que estes magistrados, que estas autoridades ouçam o Evangelho. Estes ímpios pecadores terríveis ouçam o Evangelho. Deus lhes deu tempo, oportunidade, mas então eles procrastinam, eles protelam, eles evitam o Evangelho. Eles não atendem ao chamado do Evangelho para que se arrependam, para que creiam. Esse medo, de fato, não é um temor salvífico, não é um arrependimento ou uma fé, algo que os leva a Cristo, mas então eles têm medo, mas eles evitam cumprir esse dever espiritual. Deus também, sabemos, não lhes concede o arrependimento para a vida e a fé, mas o fato é que há uma responsabilidade deles como ouvintes. Se nós tivéssemos que escolher a quem pregar, certamente e possivelmente nós evitaríamos pregar para esse tipo de pessoas,
Mas nós vemos aqui, irmãos, como o Senhor chama grandes pecadores. O Evangelho, como a grande comissão diz, deve ser pregado a toda criatura, e isso revela a bondade de Deus, isso revela a misericórdia, ainda que o pecador seja indigno. Em Ezequiel 33:11, o Senhor diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então o Evangelho, irmãos, é bondade de Deus. Que o Evangelho seja pregado a todos, de todas as classes sociais e posições sociais. E no Novo Testamento, nas pastorais, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, do verso 1 a 7, Paulo instrui a igreja, aos varões, que façam orações, e nestas orações públicas, orem pelas autoridades constituídas, reis. Vejam, 1 Timóteo 2, de 1 a 7, Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E aí veja, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Toda a autoridade. Nós devemos à igreja, mesmo César, Roma, que crucificou a Cristo, perseguiu a igreja, nós somos ordenados a orar pelas autoridades, em favor dos reis, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que pecadores sejam salvos, e só há um Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, não há outro caminho, só há um Deus que é soberano, que governa, e há um único evangelho que deve ser pregado, e nós devemos orar para que os magistrados também tenham a oportunidade de ouvir este evangelho, que o Senhor lhes chame, e se são eleitos, possam ouvir também o chamado interno do evangelho. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós veremos no verso 27 que Félix negligencia o bem eterno da sua alma. Verso 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, no nosso texto há uma procrastinação, um protelar, um evitar de tratar de uma causa, por motivos políticos. Em meio a isso, há um procrastinar, um protelar em atender ao Evangelho, à pregação do Evangelho. E aqui, irmãos, nós vemos que houve um procrastinar de tal maneira que, de fato, Félix nunca julgou a causa. Chegou a época de passar, então, o bastão para o seu sucessor, Pórcio Festo, e querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, e não há, então, relato de conversão ou de que houve alguma mudança em Félix. Irmãos, não havia razão para Félix condenar Paulo, e também não há razão para Félix manter Paulo preso. Por que é que ele não declarou Paulo inocente e o liberta da prisão? Não era Paulo romano? Não é Paulo inocente? Mas, como argumentamos, o que temos aqui é uma autoridade usando da sua posição para protelar ou procrastinar, ou seja, por uma vantagem pessoal, para ter o apoio dos judeus, para talvez também não tomar uma decisão errada de condenar um inocente. Então, Félix prefere não tomar decisão nenhuma, e isso é injusto. Claro que as duas decisões lhe trariam problema. Soltar Paulo, ele iria desagradar os judeus, condená-lo seria condenar um cidadão romano inocente, mas muito mais, irmãos, chama a atenção dos irmãos, é que Félix posterga algo mais importante, que é o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele posterga a justiça civil, mas muito pior, ele não atende à mensagem do Evangelho, mesmo tendo tempo
veja, passou 2 anos, constantemente ia ali até o apóstolo Paulo. O texto nos diz que ele manteve Paulo encarcerado, e no verso 26, no final, diz que frequentemente chamava Paulo e conversava com ele. Até tinha interesse, na verdade, de que Paulo lhe desse algum dinheiro, e o interesse particular em ir a Paulo e ouvir a pregação. Mas, irmãos, todas essas coisas cooperam para o bem de Paulo. Toda essa, até mesmo negligência da autoridade, Deus vai cumprir o seu plano, Paulo irá a Roma. Paulo, em meio a essa negligência de Félix, Paulo ele recebeu hospedagem, proteção gratuita, liberdade para receber seus parentes, seus amigos, pregar o evangelho de modo seguro. Então, a providência de Deus usou a autoridade romana, mais uma vez, para o bem do evangelho, mesmo que seja triste o fato de que a autoridade foi negligente, a autoridade agiu de maneira injusta. Irmãos, ainda diante deste texto, aplicações finais para as nossas vidas. Irmãos, em primeiro lugar, mais uma vez, quero enfatizar: o governo é servo de Deus e vai acabar cumprindo a vontade de Deus, o decreto de Deus. Pode ser que não se submeta à vontade revelada, mas acaba por cumprir o decreto de Deus. Da perspectiva terrena, parece que a injustiça venceu, mas nós sabemos que a vontade de Deus se cumpriu. Como disse, Paulo teve um local seguro para pregar. Paulo, mesmo com algemas, pregou o evangelho. Então, a sua prisão se tornou a sede de um trabalho missionário, como havia sido em Antioquia, em Corinto, em Éfeso e agora em Cesareia. Paulo, então, aproveita o tempo da prisão e prega a Cristo em algemas. E então, esse tipo de prisão, o texto diz que foi uma prisão, como o texto nos diz, que foi suavizada, afrouxada, houve indulgência, não impediu, no verso 23 diz, não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, havia contato com pessoas, com parentes, com irmãos em Cristo, e então liberdade para pregar o evangelho. E, mais uma vez digo, na providência de Deus, tudo isso coopera com o cumprimento do propósito de Deus para Paulo e para a igreja, para que o evangelho chegasse até nós hoje. Mais uma vez digo, todos de um modo ou de outro acabam cumprindo a vontade do Senhor. O Senhor será glorificado de um modo ou de outro. Claro que, quando o pecador não se arrepende, ou a autoridade, Deus será glorificado em punir esta autoridade, que terá finalmente que responder diante de Cristo por esse mau governo. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos do exemplo de Paulo a importância de pregar a lei antes de pregar o evangelho. Paulo, então, quando teve a oportunidade, ele discorreu para Félix sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Então, há um padrão na nossa pregação e evangelização, e nós, como evangelizar? Nós devemos ir à Escritura. Nós devemos, então, ir à Palavra de Deus, observar, então, como os apóstolos cumpriram esse santo dever. E então nós percebemos claramente que é necessário que o pecador ouça sobre esses temas terríveis. A lei de Deus para pecadores é algo terrível, que confronta o pecador. Falar sobre o domínio próprio, o autogoverno para pecadores corruptos, falar sobre o juízo vindouro, tudo isso, irmãos, esse conteúdo, essa pregação é algo terrível que vai afastar os pecadores que temem perder as vantagens da carne e o que o mundo pode lhes oferecer. Mas nós precisamos pregar a lei. Nós precisamos confrontar o pecador com a sua depravação, com a sua condição caída. Então, a igreja, ao cumprir a sua tarefa, a pregação pública, na evangelização, nós, irmãos, não devemos nos concentrar em agradar ou em manter as pessoas numa posição confortável. Veja que Paulo causou desconforto para os seus
o seu auditório, para Félix, para Drusila, para aqueles a quem ele estava transmitindo o Evangelho. Então, claro que sabemos, esse tipo de pregação afasta muitos pecadores, mas nós devemos, para a glória de Deus, e o propósito é a glória de Deus, pregar a lei e pregar também o Evangelho. E nós também aprendemos, em terceiro lugar, que rejeitar o Evangelho é algo perigoso, mas também, irmãos, mesmo que alguém não rejeite firmemente o Evangelho, o não responder ao Evangelho também é algo perigoso. E não importa a posição social de quem é alvo da pregação. A mensagem do Evangelho é dirigida com autoridade para todos, de todas as posições, classes sociais. O reverendo Anglada, no seu comentário, diz: ouvir o Evangelho é um enorme privilégio e uma terrível responsabilidade. O pecador, então, ao ouvir a pregação, ele é colocado debaixo de responsabilidade, porque só há um único caminho, um único meio, só há um Evangelho, o Evangelho de Jesus. E apenas o Evangelho revelado nas Escrituras, o Evangelho de Cristo, pode recuperar um pecador perdido. Ou seja, não atender ao Evangelho ou buscar ouvir a pregação por questões de curiosidade intelectual, por alguma vantagem. Veja que Félix, ele queria ser subornado ali por Paulo, receber algum dinheiro de Paulo. Então, muitos atendem à pregação, procuram o cristianismo, uma igreja, muitas vezes por curiosidade, para ouvir um bom discurso, ou então, muitas vezes, alguma vantagem que julgam poder obter do contato com a igreja ou com os cristãos. E aqui, irmãos, nós temos um alerta muito grande quanto a isso. Isso é muito perigoso, porque muitos são enganados pelo seu próprio coração nesse caminho e postergam, procrastinam a sua conversão, o se arrepender e crer, o se humilhar diante de Deus, e muitos serão condenados nesse caminho. É o caso de Félix aqui. Muitos procrastinam. Procrastinar nessa terra pode trazer vários prejuízos. A maior, nós sabemos, o maior bem que não recuperamos é a perca do nosso próprio tempo. Algumas vezes, com a misericórdia de Deus, podemos recuperar com algum trabalho, com alguma dificuldade, o que consideramos tempo perdido. Mas na questão da alma, na questão espiritual, procrastinação espiritual tem consequências eternas e irreversíveis. Então saiba disso, você que ouve o Evangelho, saiba que você é responsável pela mensagem que ouve. Você que ouve o Evangelho, especialmente me dirijo àqueles que ainda de fato não se arrependeram dos seus pecados, não creram em Cristo, que é o caso aqui no texto de Félix. Você precisa ouvir esse alerta e saber que é responsável. E que Deus lhe permitiu viver nessa terra, numa época, num lugar, onde Deus lhe deu acesso ou oportunidade de ouvir este Evangelho e um tempo para que você ouça este Evangelho. E você é responsável pelo tempo que desperdiça enquanto deveria estar buscando ao Senhor, enquanto se pode achar. O Senhor, então, anuncia, envia o seu Evangelho e o pecador é colocado debaixo da responsabilidade, embora nós sabemos que o arrependimento é uma graça, é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, mas o pecador precisa ir a Cristo, se humilhar aos pés de Cristo, buscar de Cristo estas graças e, de fato, pela obra do Espírito, ter aplicado a si estas coisas. Esquivar-se do Evangelho. Não quero ouvir pregação, que é o que é muito comum na nossa época. As pessoas evitam vir a uma igreja, ouvir a pregação, se esquivam, ou então delongar-se, protelar, dizer, não, depois, em algum momento, no futuro. Este é um erro de milhares. Este é um erro de muitos que já perderam as suas almas. Erro de Félix.
E então vejam que muitos desperdiçam este grande privilégio, esta grande oportunidade. E então veja que há um perigo não apenas dos que rejeitam o Evangelho totalmente e abraçam ateísmo e qualquer outra coisa nesse sentido. Até mesmo aqueles que parecem interessados, mas que de fato não buscam da maneira bíblica, salvífica, ter um contato, de fato, experimentar a Cristo pela pregação. Isto é algo perigosíssimo e nós temos aqui um alerta quanto a isso. E também enfatizo, em último lugar, é o que vemos aqui no caso de Félix, que o mero medo do inferno e do juízo final não fará um pecador ir a Cristo, nós sabemos disso. E aqui no nosso texto isso é muito claro, que eles ficaram amedrontados. As pessoas muitas vezes, quando há problemas, crises, como tivemos essa semana, uma questão que é um anúncio de uma possível guerra ou alguma situação terrível, as pessoas temem, às vezes até param para pensar se isso não é um indício, uma evidência do fim dos tempos, embora nós saibamos que desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda, nós já vivemos os últimos dias e muitos temem, ficam preocupados, receosos, mas nós vemos que as pessoas não buscam a Cristo. Elas continuam procrastinando, protelando, porque de fato esse tipo de medo do inferno é só algo carnal, é só uma autopreservação. É necessário uma obra do Espírito Santo na alma, uma convicção de pecado dado pelo Espírito Santo, e geralmente o Espírito Santo opera isso pela palavra, pela pregação, com o contato com a Escritura, com a lei de Deus, com as doutrinas cristãs. Então, de fato, é muito importante que as pessoas ouçam o Evangelho, tenham contato com as doutrinas, com a verdade de Cristo Jesus, e não devemos confiar no mero medo da morte ou do inferno ou de algum problema a nível mundial, algum tipo de evento cataclísmico no mundo inteiro. Isso, irmãos, nós sabemos, não fará com que os pecadores se arrependam do modo que a Bíblia exige que o pecador se arrependa. Isso é graça, isso é dom de Deus, e nós não devemos ser superficiais quanto a estas coisas. Irmãos, então que tenhamos atenção quanto a isso, que preguemos o Evangelho tendo estas coisas em mente, saber de fato que há um prejuízo eterno e devemos alertar os pecadores, aqueles que evitam o Evangelho ou postergam as coisas espirituais, devem ser alertados quanto a isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos fazer oração. Senhor, nós te adoramos, te louvamos diante da tua presença, da tua palavra, poder considerar nestas coisas. Pedimos, ó Deus, abençoa a tua palavra em nossos corações, nos instrui pela palavra, edifica a tua igreja, ó Deus. Abençoa a pregação do Evangelho, torna ela eficaz na alma dos eleitos. Nos ensina também, ó Deus, a falar sobre a justiça, a tua lei, o domínio próprio, o juízo vindouro. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar como instrumentos para que possamos alertar os pecadores quanto à necessidade de que eles possam ir a Cristo enquanto se pode achar. Tem compaixão, ó Deus, das almas perdidas, dos que procrastinam, postergam a sua conversão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo busque os teus eleitos, envie o teu Espírito, a tua palavra. Ó Deus, aviva a tua obra, confronta os pecadores, produz convicção de pecados na sua alma, que eles possam atender à pregação, ó Deus, e não evitá-la, como muitos têm evitado a pregação. Tem misericórdia, ó Deus, tem compaixão, abre portas para a pregação do teu Evangelho e que o Senhor opere de uma maneira que os ímpios e aqueles eleitos do Senhor não consigam evitar
ser atraídos pelo Senhor. Ó Deus, assim pedimos Tua bênção, pedimos Tua graça, abençoa o Teu povo. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.